Fala, meus amores maravilhosos e maravilhosas! Tudo bem com vocês? Saudade de vocês. Professor Eduardo Ribeiro de História aqui. E hoje nós vamos retomar o nosso assunto sobre Era Vargas. Isso, muito bem. Era Vargas. E na nossa aula anterior, nas nossas, melhor dizendo, aulas anteriores, falamos desde quando Vargas ele ascende ao poder, o que leva-o a ascender ao poder, até terminarmos na implantação do Estado Novo, ou seja, da ditadura varguista. Sim, a ditadura varguista como criação deste período. E o Getúlio, ele assume o poder, ele ascende ao poder dentro destas características circunstanciais das quais falamos na nossa aula passada. Falamos sobre a questão do Estado Novo do DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, falamos sobre as criações que ele teve voltado ao ensino, né, sobre a criação do Senai, falamos sobre as condições que o Vargas ele propôs criar sua imagem, a perseguição a opositores políticos, que isso vai ser uma constante durante todo o governo varguista. Todo, sem exceção. Então, para vocês saberem mais, para a gente continuar se ligando mais, fica firme neste vídeo aqui, que a gente vai tirar todas as eventuais dúvidas que possam vir a surgir sobre o Getúlio, certo? E sobre o Estado Novo. Não esqueçam isso, tá bom? Bom, Getúlio na economia, durante o período do Estado Novo. Na economia, Getúlio é um cara, digamos assim, muito nacionalista. Para tudo, na verdade, né? Muito nacionalista. Vargas ele incentiva a indústria brasileira, já incentivava antes, mas agora no Estado Novo, mais ainda, certo? Inclusive ele chega a criar planos quinquenais para a indústria, isso em 1939. O que seriam planos quinquenais? Ou seja, de 5 em 5 anos, a industrialização no Brasil tinha assim, uma meta nova a bater, ou seja, de expansão da industrialização brasileira, sempre nessa meta quinquenal. A cada 5 anos, ele tinha uma meta de fazer com que a indústria brasileira ela se tornasse maior, mais forte e mais relevante, a ponto de querer industrializar o Brasil. A gente sabe que no Brasil, como a gente já falou isso em outros momentos, a industrialização brasileira é uma industrialização tardia, certo? Muito tardia. A gente tem na Inglaterra uma industrialização, que é a Inglaterra pioneira, né? Em 1760, a Revolução Industrial Inglesa. 1760, no século XVIII. Nós no Brasil estamos no século XX neste período. Neste período do Vargas, século XX, certo? Na terceira década, quase quarta do século XX. Então há uma distância temporal muito grande, uma industrialização muito tardia. Nos Estados Unidos, nosso vizinho de continente, né? Não vizinho plenamente, que estamos na América do Sul, né? Mas vocês entenderam o que eu quis dizer. Nosso país, o país que hoje ele tem essa tutela de, talvez economicamente falando, talvez não, né? Com certeza, economicamente falando, o país mais importante das Américas, os Estados Unidos se industrializa desde o século XIX. Professor, então Vargas foi que começou completamente a indústria no Brasil? Não. Dom Pedro II, ainda durante o Império, ele promoveu a abertura de algumas indústrias, mais ou menos por 1850. A gente chama isso de surto industrial, mas foi coisa muito pouca, certo? Poucas indústrias surgiram. Aqui em Pernambuco a gente tem um exemplo da Pilar, certo? Ela aparece durante esse momento do segundo reinado. Mas é uma coisa pouca. Com Getúlio é que de fato a gente tem uma industrialização. Com Pedro II foi um surto industrial, uma ou outra aqui aparecendo. Com Getúlio a gente tem um surto. Com Pedro a gente tem um surto industrial, com Getúlio a gente tem de fato uma industrialização. Uma industrialização em massa ocorrendo no território brasileiro, certo? Claro, os favoritos para esse processo de industrialização: São Paulo, sempre em primeiro lugar. Em segundo lugar, Minas e Rio. Ponto. São os estados que mais se industrializaram. Enquanto outras regiões elas ainda vão demorar muito a se industrializar. A economia ainda era muito agrária, certo? Muito agrária. Certo, pessoal? Getúlio também ele vai ter outros problemas de ordem social nesse período do Estado Novo.
Um dos problemas que ele enfrenta é o cangaço de Lampião. A gente sabe que Lampião, isso no Nordeste, né? A gente sabe que Lampião não foi o único cangaceiro nem dono do único bando. Mas o bando de Lampião, ele atua com muita força no Nordeste. Isso é um outro problema de ordem social que o Getúlio vai enfrentar durante o período do governo dele. Mas é um assunto que a gente já abordou durante a República Velha, durante as aulas anteriores. A gente não vai mais retomar isso aí, tá certo? O que é que de fato vai levar ao fim do Estado Novo varguista? O Estado Novo, ele vai passar por um problema grave, circunstancial grave, certo? Que estava indo tudo muito bem. Uma coisa específica vai colocar um problema no governo varguista. Professor, o que seria este problema? Vamos lá. A economia ia bem durante o Estado Novo varguista. Tudo ia lá muito bem. As coisas estavam funcionando. O que é que vai acontecer? Segunda Guerra Mundial. A gente sabe que quando tem um conflito, um problema geopolítico grave, isso mexe com a estrutura do mundo. Isso mexe com a estrutura do mundo. E um problema do porte da Segunda Guerra Mundial é uma coisa muito grande, certo? É uma coisa muito forte. A Segunda Guerra Mundial, ela veio com muita força. E aí, o que é que a gente pode fazer e entender como isso ajudou a colocar fim ao Estado Novo varguista? Quando começa a Segunda Guerra Mundial, eixos contra aliados, aliados versus eixo, que isso inclusive é um tema que a gente vai trabalhar nas nossas próximas aulas, certo? A Segunda Guerra Mundial. É interessante que o Brasil, quando estoura o conflito, assume uma posição de neutralidade. Somos neutros. Neutros, não queremos problema, não queremos confusão com ninguém. O Brasil não estava afim de se envolver com esse tipo de problemática. Por quê? Economicamente falando, é ruim. Se você assume uma posição, eu quero defender a Alemanha, estou com os alemães, acho bacana, certo? O outro lado da guerra, que seriam os aliados, eles não comprariam mais produtos, insumos, alimentos brasileiros. Isso já era nenhum problema, né? Se eu também faço a mesma coisa, apoio a Inglaterra, apoio a França, apoio os aliados, que eu acho bacana, acho massa. O eixo também não compraria mais produtos brasileiros. Ou seja, haveria uma problemática na questão econômica. E assumindo uma posição de neutralidade, Getúlio continuava vendendo produto para os dois. Ainda claro que a gente lembra que, ideologicamente falando, Getúlio era um admirador do nazifascismo. Mas comprar uma briga nazifascista é problemático. Só o Brasil só teria prejuízos com isso. Por que assumir uma briga do qual não tem nada a ver com isso? Deixa os caras se matarem. E depois a gente vende café aos dois. Simplesmente. O pensamento getulista. E Getúlio agiu dessa forma. E fez dessa forma. Buscou manter-se dessa forma o máximo de tempo possível. Ainda que as duas partes do conflito eles solicitavam a entrada do Brasil na guerra. Sejam o eixo, Itália e Alemanha, solicitavam ajuda ao Brasil, sobretudo porque sabiam das admirações que o Getúlio tinha com eles, e Getúlio sempre dava aquelas mesmas respostas. Ô, meu amigo, claro que eu tô com vocês, apoio vocês. Compra um cafezinho? Da mesma forma, os aliados, quando solicitavam ajuda, Inglaterra, França, posteriormente os Estados Unidos. Os Estados Unidos eles não entram no início da Segunda Guerra Mundial, eles entram do meio para o fim. Solicitavam ajuda de Vargas, eles, claro que eu ajudo vocês, é lógico. Vocês não sabem que, ó, aqui no coraçãozinho, todo mundo junto. E outra coisa, os Estados Unidos bem pertinho aqui, né, na América. Eu vou apoiar a Alemanha, a Itália? Claro que não, mas compra um cafezinho. Até onde deu, ele se manteve nessa posição de neutralidade para poder lucrar economicamente com isso. Mas chega um ponto que os Estados Unidos eles pressionaram muito, mas muito mesmo, para que o Brasil ele entrasse na Segunda Guerra Mundial. Aí o Getúlio fica assim, oh Deus, o que é que eu posso fazer? Ah, meu pai amado, não quero. Eu prefiro manter a posição de neutralidade dos Estados Unidos. Opa, venha que é melhor. Venha que é melhor. E Getúlio ficava pensando assim, nossa, o que é que eu posso fazer da minha vida?
eu não sei o que é que eu faço. O que é que eu faço da minha vida? E até então, até onde dava, ia se mantendo nessas condições de neutralidade. Até que a Alemanha também passou a pressionar pela entrada do Brasil na guerra. E a entrada do Brasil na guerra ela foi muito pressionada pela Alemanha, até que chegou um ponto de que a Alemanha ela se irrita com as negações do Getúlio a entrar ao lado dela e manda 2 submarinos para cá, para o nosso litoral, e esses 2 submarinos eles afundam navios brasileiros. Isso é um atentado muito grave à nossa soberania. A Alemanha ela atacou navios no nosso litoral. E isso é muito grave. Quando isto acontece, a população ela vai para a rua protestar, dizendo que queria que o Brasil tomasse uma atitude à altura. E os Estados Unidos, né, sempre aquela coisa toda. Tá vendo? Eu não disse que eu queria que vocês participassem. Eu disse que queria que vocês participassem. É quando o Brasil ele vai começar a se preparar para a Segunda Guerra Mundial. Claro que alguns críticos, eles sempre diziam assim, olha, é muito difícil isso. É mais fácil uma cobra fumar que o Brasil entrar na guerra. Muito mais fácil a cobra fumar. A cobra fuma e o Brasil não entra na guerra. Mas aí, de fato, pela pressão popular e pressão estadunidense, certo? Getúlio ele diz e assume, né? A partir de hoje, estamos entrando na Segunda Guerra Mundial, em 43. Certo, pessoal? Alguma dúvida até aqui? Brasil entra na guerra. E o slogan utilizado é esse aqui que está aparecendo na tela, que é o slogan da FEB, Força Expedicionária Brasileira, a cobra fumando. Havia um ditado popular que dizia que era mais fácil uma cobra fumar um cachimbo que o Brasil entrar na guerra. Por isso que o slogan adotado e utilizado pelos soldados era da cobra fumando. E o ditado, de fato, a cobra está fumando. Esta outra imagem que está aparecendo aqui agora mostra um soldado brasileiro na guerra que vocês podem ver escrito no míssil, a cobra está fumando. Então a gente consegue observar e perceber como o Brasil ele se coloca na guerra e sempre, né, o jeito brasileiro levando as coisas no bom humor. Esse livro aqui, para quem tiver interesse, curiosidade, é um livro que eu gosto muito, que mostra o Recife e a Segunda Guerra Mundial. É um livro muito interessante, certo? Aqui na tela para vocês poderem ver. Professor, e o Recife participa da Segunda Guerra Mundial? Participa. Como? Bases militares. Essas bases militares, elas são estabelecidas, elas são montadas aqui em Recife para permitir o envio de soldados e suprimentos para lutar na Europa, certo? Sobretudo Itália. É onde o Brasil ele vai lutar com muita força. A missão de Monte Castelo. A guerra em Monte Castelo vai ser o momento em que o Brasil ele vai tomar muita força e muitas bases e muito território italiano durante esse período. Liderados, certo? Por uma pessoa muito conhecida nossa, certo? Um militar muito conhecido, que inclusive é o nome de uma das avenidas do Recife. Mascarenhas de Moraes. Sim, Mascarenhas de Moraes é um dos vários que lideram essas tropas brasileiras. Professor, e por que quando então se fala do Brasil durante esse período da Segunda Guerra Mundial, nunca se coloca o Brasil no meio das nações que venceram a guerra? Porque o exército brasileiro é incorporado por uma divisão do exército americano, ou seja, nós lutamos na Segunda Guerra Mundial, fomos para a Segunda Guerra Mundial, mas é como se nosso exército fosse incorporado a tropas americanas, certo? Então o Brasil fazia parte de uma divisão de tropas americanas. Por isso que a gente lutou, a gente morreu, a gente ganhou, mas quem levou o crédito também foi eles, certo? Mas na Itália, a participação brasileira na Segunda Guerra Mundial é importantíssima. Vez ou outra aqui em Recife, tem participações, tem congressos dos pracinhas, eles contando seus relatórios, seus relatos durante a Segunda Guerra Mundial. Eu, particularmente, eu tive a experiência de participar de uma palestra dessa dos pracinhas, que um dos sobreviventes, né, dos que voltaram no conflito, dos que voltaram na guerra, eles começaram a contar sua experiência lá em Monte Castelo. E eles começaram a contar como foi esse conflito. Um dos, inclusive, disse que era muito interessante e muito sofredor esse período, porque imagina, você tá atirando um amigo seu que receberam treinamento juntos, viveram juntos, e daqui a pouco você fala com ele, fulano, ele não responde, mas quando você olha ele tá com a cabeça estourada porque levou um tiro.
Então, é um acontecimento muito forte, certo? Mas na nossa próxima aula vamos continuar, tá certo? E esse livro aqui fica como dica de leitura, tá? Quem quiser, é muito interessante. O Recife na Segunda Guerra Mundial. Muito interessante, tá bom, meus amores? Para vocês, um abraço e até a nossa próxima aula, tá?